Galera, todo mundo sabe que a minha história com a endomorfia, ela é prevalecente. Então, cresci gordo e fui gordo quase toda a minha vida, mas depois eu consegui resolver e tal, e é por isso que eu tô aqui falando com vocês, por isso que eu tenho um tesão do caramba de vir aqui gravar vídeo, de ensinar e de ter escolhido essa área. Então, por isso, já clica no gostei e se inscreva aqui no canal, porque é uma dúvida que eu vejo que vocês têm bastante sobre o endomorfo ganhar massa muscular mais fácil. Então, quem tem genética de gordo consegue ganhar massa muscular mais fácil? Galera, eu preciso começar o vídeo explicando uma coisa, porque eu sei que 99% que assiste é do bem, é gente que quer o sucesso, que fica feliz, que é grata, mas nós temos aquele 1%, eu acho que é bem menos de 1% para falar a verdade, tá? É 0,1%, mas de zero ela, cara que fica esperando a gente cometer um pequeno equívoco para atacar e tal, e aí, lógico, a polêmica sempre gera foco para ele, mas ele é um idiota, daqui 5 anos a gente sabe que ele não vai ser ninguém. De qualquer forma, né, ele tá um pouco nervoso, ele tá meio rancoroso, né, perdão, mexeu na ferida. Bom, primeiro que a gente tem que entender que biotipo e somatotipo são coisas diferentes. Então é só para vocês saberem e para resguardo meu. O biotipo é uma carga genética. Então, facilidade para ganhar e perder peso, facilidade em ser alto, propensão a câncer, a diabetes. Do outro lado, nós temos o somatotipo, que é a nossa composição corporal. O endomorfo é aquele indivíduo que tem muita gordura corporal, independente se na genética dele tem facilidade ou não para perder peso, ganhar gordura, perder gordura, não importa. O somatotipo, a morfia vem da onde? Forma. Então a endomorfia, a forma endo, é uma forma gorda. Uma foca, endomorfo. Pô, Leandrão, me comparou com uma foca, sacanagem. Só que se essa foca fizer uma dietinha, ela pode virar uma ectomorfa? Exatamente, ela pode, porque é morfia, se trata de forma. Então, se o seu percentual de gordura baixar consideravelmente, você ficar seco, você virou um ectomorfo. Só que é um ectomorfo com facilidade para ganhar peso, para ganhar gordura. Como é que a gente trata isso aqui? Entre eu e você, gente do bem. Esquece aqueles mesquinhos, gente desgastante. Essa parte que eu acabei de colocar aqui é acadêmica, pessoal. Então, como eu estou no âmbito acadêmico, eu só estou dizendo que eu sei, estou mostrando que eu sei, e agora você também sabe. Já numa conversa informal, estou conversando aqui com um marombeiro, com um aluno meu, com um amigo meu. O endomórfico ficou conhecido por aquela genética que ganha peso fácil, que engorda fácil, ficou conhecido pela genética. Então, como a gente está entre amigos, vamos tratar dessa maneira para ficar fácil. Então o endomorfo, esse indivíduo que tem facilidade para ganhar peso, etc., ele tem facilidade para ganhar massa muscular também? Galera, quando nós vamos avaliar uma carga genética, nós normalmente fazemos um triângulo, certo? Então aqui, entendam isso como um triângulo, do jeito que eu posso fazer. E numa ponta desse triângulo, nós temos a questão da endomorfia, nessa ponta do triângulo aqui da ectomorfia e aqui da mesomorfia, certo? Então nós temos um triângulo e em cada uma das pontas nós temos uma das genéticas. Quando você pega esse triângulo, você pode ser, por exemplo, aqui, nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui eu estou entre o endomorfo e o mesomorfo. Então eu posso estar mais para cá, então eu estou mais no endo, mas ainda tem um pouquinho de meso. Então eu sou endomesomorfo, sou mesoendomorfo, mesoectomorfo, ectomesomorfo e assim sucessivamente. Então, por que você não continuou o triângulo? É porque você não sabe? Não. É que é o seguinte, você percebeu que eu posso ser endomeso, mesoendo, posso ser mesoecto e ectomeso. Agora, eu posso ser ectoendomorfo ou endoectomorfo? É esse que é o ponto. Tá ficando confuso, né? Um monte de... Fala direito aí. Então é o seguinte, quando você faz esse triângulo, você determina a carga genética e a facilidade daquela pessoa. Se ela for um mesoendomorfo, ela consegue ganhar massa muscular de forma fácil, mas ela também ganha gordura. Se ela for um endomesomorfo, ela tem uma facilidade maior para ganhar gordura, mas ela também ganha uma quantidade de massa muscular legal. Normalmente as melhores genéticas para o fisiculturismo, tá, vão se tratar de mesoendomorfo, porque precisa ser muito grande.
né? Então a estrutura dele tem que ser larga e tal. Só que existem indivíduos que são ectoendomorfos. E eu já trabalhei com vários. São indivíduos que têm dificuldade para ganhar massa muscular e facilidade para ganhar gordura. Ou seja, a pior genética para o fisiculturismo. Só que, claro, tudo tem o seu lado bom. O problema é que o lado bom dessa pessoa hoje não é tão útil. Leandro Twin, para que me interessaria uma pessoa que tem tendência ectoendomorfa? Essa pessoa, ela tem uma baixa capacidade de ganhar massa muscular, só que ela tem uma boa resistência aeróbica, ela tem ossos leves e ela ganha gordura fácil, ou seja, ela estoca energia fácil e ela é rápida. Isso na selva para sobrevivência seria interessante, porque ela é rápida e tem estoque de energia alto. Diferente de um ectomorfo, que ele é rápido realmente, tanto é que ele tem até as pernas finas, ele é mais curto porque ele tem que cortar o ar melhor. Então, historicamente, ele era um velocista, fraco porque ele podia correr, só que ele não guardava muita estoque de energia. E isso não era tão legal, porque se ele ficasse alguns dias sem comer, ele definhava. O endomorfo ele já era forte e largo e tinha muito estoque de energia, só que ele também não conseguia correr muito. Mas ele tinha ossos muito fortes, então ele tinha combate muito bom. Isso tudo é para vocês entenderem realmente a história lá, desde o homem das cavernas, como ele foi sobrevivendo. E esse indivíduo ectoendomorfo, ele tem uma genética muito boa. O único problema é que ele nasceu alguns bilhões de anos atrasado, porque hoje você não precisa mais disso. E esse que é o problema. Porque hoje nós temos comida fácil, não precisamos correr de ninguém, quer dizer, quase nunca, sei lá. Mas não é uma genética muito legal de se trabalhar. E aí você vai dizer assim, Leandro, essa é a minha genética, porque eu sou desse aí. Olha, pode ser até que seja, tá? Mas da mesma maneira que nós temos pouquíssimas genéticas que são favoráveis para ser Mr. Olímpia, nós temos pouquíssimas genéticas de pessoas péssimas para uma construção de um shape. E eu digo isso, né, com toda a humildade do mundo, mas com propriedade. Faz mais de 10 anos que eu acompanho pessoas aqui, que eu estou nesse meio. E genéticas de atleta e as piores genéticas do mundo são poucas. A maior parte está no meio, com alguma facilidade, uns para ganhar um pouquinho mais de volume, outros um pouquinho mais de definição, mas a maior parte está assim aqui no meio. Eu devo ter atendido na história aí, talvez umas 3, 4 pessoas que eu olhei, não eram atletas, mas que tinham genética para ser Mr. Olímpia. Enormes, secam fácil, naturais. Tá? E devo ter atendido 5, 10 pessoas que também têm uma genética péssima, que tudo que você faz não responde. Então, de novo, um endomorfo não necessariamente ele tem facilidade para o ganho de massa muscular, mas normalmente sim. E aí sempre tem um para dizer, eu preferia ser ectomorfo, porque é só comer um monte e já era. Galera, todo mundo enfrenta uma dificuldade, todo mundo tem uma luta para mudar. Tá? Eu vejo o sofrimento dos dois lados. O endomorfo, que é o meu caso, facilidade para ganhar gordura e tal, é ruim que você viaja, aí você já engorda, se você descuidar um pouquinho. É uma genética que você, para se manter com o percentual de gordura mais baixo, tem que fazer um esforço do caramba. Né? Mas do mesmo jeito o ectomorfo também, ele espirrou, ele já perde 3 kg de massa muscular, ele perde peso muito fácil, então ele também viaja, ele também regride. Ou seja, agora a gente vai dividir, né, entre duas pessoas aí. Os que saem para lutar e os que ficam em casa chorando. Porque a verdade é essa. Qualquer mudança implica em luta. Tem gente que faz, tem gente que não faz. Para você chegar num determinado objetivo, você tem que percorrer um caminho. Eu tenho esse caminho, o meu caminho da assessoria é verdade, mas também tem aqui no canal. Você pode escolher quando você vai querer percorrer esse caminho. Pode ser hoje, pode ser daqui a um ano, pode ser nunca. Mas se você não percorrer o caminho que todo mundo percorre para se chegar no objetivo, não vai dar em nada. Você pode querer percorrer esse caminho mais lento, mais rápido, mas inevitavelmente você tem que passar por ele. Todo mundo que é melhor do que você passou por ele de alguma maneira, a menos que tenha uma genética muito boa que conseguiu encurtar um pouco esse caminho, mas ainda assim houve algum esforço. Certo? Eu vou deixar então aqui algumas dicas agora para endomorfos. Um manual do endomorfo para vocês entenderem mais sobre ele e como que vocês vão fazer para extrair essa genética, que é a minha, né? Então eu tenho muita experiência nela, para você melhorar o teu corpo. Dá uma olhada nesse manual aqui.